O pai dela devia milhões. A solução? Vender a própria filha. O comprador? O senador mais temido de Nova York. Ele a trancou em uma gaiola de ouro e disse que ela era sua. Se você gosta de histórias de amor proibido, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Porque ele comprou o corpo dela, mas não esperava que ela fosse roubar o seu coração de gelo. A porta do elevador privativo se abriu e Ruby Thorne soube que tinha acabado de entrar em sua própria prisão. O ar da cobertura era frio. Não o frio de um ambiente mal aquecido, mas o frio calculado de um lugar onde ninguém morava de verdade. Mármore branco no chão, paredes de vidro do teto ao piso, e do lado de fora, Manhattan desaparecia sob uma tempestade de neve que transformava os arranha-céus em fantasmas cinzentos. Ruby apertou a alça da única mala que trouxera, suas roupas, suas coisas, tudo o que restava de uma vida que não existia mais. O advogado que a acompanhou até ali já tinha ido embora. Fez questão de sumir no instante em que as portas do elevador se abriram, como se tivesse medo de respirar o mesmo ar que o dono daquele lugar. E então ela o viu. Logan Sterling estava de pé diante da janela, as mãos nos bolsos do terno escuro, observando a nevasca como se o caos lá fora fosse um espetáculo feito sob encomenda para ele. Não se virou quando ela entrou. Não a cumprimentou. Apenas ficou ali, uma silhueta recortada contra o branco gelado da cidade. Ruby engoliu em seco. Ela o conhecia dos noticiários. O senador de ouro, o rosto da justiça em Nova York. 42 anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, maxilar que parecia esculpido para estampar capas de revista. Bonito da forma como uma lâmina é bonita, algo que você admira, mas sabe que pode cortar. Pode largar a mala aí. A voz dele cortou o silêncio. Grave, sem inflexão, sem sequer olhar para ela. Ruby não se moveu. Eu disse, ele continuou ainda de costas, para largar a mala. Eu ouvi. Dessa vez, Logan virou a cabeça, devagar. Os olhos dele encontraram os dela pela primeira vez, e Ruby sentiu o estômago afundar. Eram cinzentos, frios como o mármore sob seus pés. E havia algo neles que a fez recuar meio passo sem perceber. Ele não sorriu, não franziu a testa, apenas a estudou, do cabelo ruivo preso em um rabo de cavalo frouxo até as botas gastas que ela usava. O silêncio durou tempo suficiente para que Ruby sentisse o peso do olhar dele como uma mão invisível apertando sua garganta. Você é menor do que eu esperava. E você é mais velho. As palavras escaparam antes que ela pudesse engoli-las. Arrependimento imediato. Mas Ruby ergueu o queixo e sustentou o olhar, porque se curvasse agora, nunca mais conseguiria se levantar. Logan inclinou a cabeça. Um movimento mínimo, quase imperceptível, como um predador que acabou de notar que a presa ainda tem garras. Sente-se. Não foi um pedido. Ele apontou para o sofá de couro branco no centro da sala. Ruby caminhou até lá, cada passo ecoando no mármore, e se sentou na borda. A mala ficou onde estava, abandonada perto do elevador como uma bandeira de rendição que ela se recusava a hastear. Logan se aproximou. Não sentou. Ficou de pé diante dela, alto demais, largo demais, ocupando espaço demais. A luz cinzenta da tempestade entrava pelas janelas e desenhava sombras duras no rosto dele. Vou explicar uma única vez como isso vai funcionar. Ruby cruzou os braços. Uma barreira patética, ela sabia. Mas era o que tinha. Estou ouvindo. Para o mundo lá fora, você é minha noiva. Ele fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar gelado. A imprensa vai querer saber quem você é. Os eleitores vão querer conhecer a mulher que conquistou o coração do senador Sterling. E você vai dar a eles exatamente o que esperam. E o que seria isso? Sorrisos, silêncio, gratidão. Ruby sentiu o maxilar travar. E quando não houver câmeras? Logan deu um passo à frente, depois outro, até que a sombra dele cobrisse Ruby por completo. Quando não houver câmeras, ele disse, a voz descendo uma oitava, você será invisível. Não fala comigo a menos que eu fale primeiro.
Não entra no meu escritório. Não recebe visitas. Não sai deste apartamento sem autorização. Isso é uma prisão. Isso é um acordo. Ele se inclinou, apoiando uma mão no encosto do sofá, bem ao lado da cabeça dela. Perto demais. O perfume dele invadiu o espaço entre os dois. Amadeirado, caro, sufocante. Seu pai roubou dinheiro de pessoas muito perigosas. Pessoas que queriam a cabeça dele. Literalmente. Ruby sentiu o sangue gelar. Eu comprei a dívida dele. Logan continuou, os olhos fixos nos dela. Cada centavo. E em troca ele me deu você. Eu não sou propriedade. Não? Ele ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Porque existe um contrato com a sua assinatura que diz o contrário. Ruby abriu a boca para responder, mas as palavras morreram na garganta. Ele estava certo. Ela tinha assinado. Na mesma sala que cheirava a uísque e charuto, com as mãos tremendo e os olhos do pai implorando para que ela não fizesse perguntas. Logan se afastou. Foi até o bar no canto da sala e serviu um copo de uísque. Não ofereceu nada a ela. Seu quarto é no final do corredor. Ele tomou um gole de costas para ela novamente. A governanta vai explicar o resto. Amanhã cedo, um estilista virá fazer as medidas para seu guarda-roupa. Eu tenho roupas. Não para a vida que vai ter agora. Ruby se levantou. As pernas tremiam, mas ela se recusou a demonstrar. E se eu me recusar? Se eu simplesmente for embora? Logan não se virou. Apenas ergueu o copo na direção da janela, como se brindasse a tempestade. Então seu pai vai para a cadeia, sua mãe perde a casa. E as pessoas que ele roubou vão cobrar a dívida de outras formas. Uma pausa. Formas que você não quer imaginar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a neve acumulando do lado de fora. Ruby pegou a mala. Caminhou até o corredor sem olhar para trás. Cada passo era uma derrota. Cada respiração, uma rendição. Mas quando a mão dela tocou a maçaneta do quarto, a voz dele cortou o ar uma última vez. Ruby. Ela parou. Não se virou. Bem-vinda à sua nova vida. A porta se fechou atrás dela. E do outro lado, o senador Sterling terminou o uísque em silêncio, observando a cidade desaparecer sob o gelo. Do lado de dentro do quarto, Ruby encostou as costas na porta e deixou o corpo escorregar até o chão. Não chorou. Ainda não. Mas soube, naquele instante, que o homem do outro lado daquela parede não era apenas seu carcereiro. Era algo muito pior, e ela ainda não sabia o quê. O vestido estava sobre a cama quando Ruby acordou. Vermelho, longo, com um decote que descia pelas costas até a base da coluna. O tecido brilhava sob a luz fraca do quarto, como se tivesse sido costurado com fios de sangue e promessas quebradas. Ao lado, um bilhete. Letra firme, inclinada, sem assinatura. Esteja pronta às 7. Nem um minuto a mais. Ruby olhou para o vestido. Depois para o bilhete. Sentiu vontade de rasgar os dois, mas não rasgou. Às 7 em ponto, ela saiu do quarto. Os saltos altos ecoaram no mármore como uma sentença sendo lida em voz alta. O cabelo ruivo estava solto, caindo em ondas sobre os ombros nus. A maquiagem, feita por uma mulher silenciosa que apareceu no apartamento 2 horas antes, transformava seus olhos verdes em algo felino, perigoso. Ruby não se reconheceu no espelho. Talvez fosse esse o objetivo. Logan a esperava na sala. Smoking preto, gravata borboleta, cabelos penteados para trás. Ele segurava um copo de uísque, sempre uísque, e a estudou da cabeça aos pés com a mesma expressão de quem avalia uma aquisição recente. Serve, ele disse. Nenhum elogio, nenhum sorriso, apenas aquela palavra seca, cortante. Ruby engoliu a resposta que queimava na garganta. Para onde vamos? Baile de gala do Hospital Presbiteriano. Ele deixou o copo no bar e caminhou até ela. 300 convidados. Metade deles são doadores da minha campanha. A outra metade quer ser. E eu? Você é a cereja do bolo. Ele parou diante dela. Perto demais, como sempre. A noiva encantadora que prova que o senador Sterling tem coração. Você não tem. Não.
Os olhos dele desceram até a boca dela por um segundo. Apenas um. Mas eles não precisam saber disso. O carro os esperava na garagem subterrânea. Um sedã preto, blindado, com um motorista que não disse uma única palavra durante todo o trajeto. Ruby ficou do lado oposto do banco traseiro, o máximo de distância que o espaço permitia. Logan nem pareceu notar. Ou se notou, não se importou. A neve tinha parado, mas o frio continuava brutal. As ruas de Manhattan brilhavam sob uma camada de gelo, e os arranha-céus refletiam as luzes da cidade como torres de cristal. Quando o carro parou diante do hotel, Ruby viu o tapete vermelho, os fotógrafos, os flashes que explodiam como relâmpagos artificiais. O estômago dela afundou. Sorria, Logan disse, a mão já na maçaneta. E não fale a menos que eu autorize. Eu não sou um cachorro. Ele se virou. Os olhos cinzentos encontraram os dela, e algo perigoso passou por trás daquela frieza. Não, você é muito mais cara. A porta se abriu. O ar gelado invadiu o carro, e então a mão de Logan encontrou a cintura dela. Ruby prendeu a respiração. O toque era firme, possessivo. Os dedos dele se curvaram contra o tecido fino do vestido, pressionando a pele por baixo, com uma força que estava a meio caminho entre um abraço e uma advertência. Ele a puxou para fora do carro, para a luz, para os flashes, e de repente, Ruby entendeu o que significava ser propriedade de alguém. Senador Sterling! Senador! Os gritos vinham de todos os lados. Câmeras, microfones, rostos ansiosos atrás de cordas de isolamento. E Logan sorriu. Ruby quase tropeçou ao ver aquilo. O sorriso transformou o rosto dele. Suavizou as linhas duras, acendeu algo nos olhos cinzentos. De repente, ele não era mais o homem que a encurralava na cobertura gelada. Era o candidato de ouro, o príncipe da política americana, o solteiro mais cobiçado de Manhattan que finalmente tinha encontrado o amor. A mão na cintura dela apertou. Uma âncora, uma algema. Continue andando, ele murmurou, os lábios quase tocando o cabelo dela. Para quem via de fora, era um gesto de carinho, um sussurro de apaixonado. E pelo amor de Deus, sorria como se sua vida dependesse disso. Porque depende. O tom dele completou em silêncio. Ruby sorriu. Os músculos do rosto protestaram, mas ela sorriu. Um sorriso de boneca, de refém, de garota que aprendeu rápido demais que algumas gaiolas são feitas de ouro. Eles avançaram pelo tapete vermelho. Logan acenou para os fotógrafos, respondeu perguntas com frases ensaiadas, apresentou Ruby como a mulher que mudou minha vida. E durante todo o tempo, a mão dele não saiu da cintura dela. Não afrouxou. Não deu espaço para respirar. O calor daquele toque atravessava o vestido. Queimava. Ruby odiava admitir, mas havia algo naquela pressão constante que a mantinha de pé. O corpo dele funcionava como uma barreira entre ela e o caos. Os flashes, os gritos, as mãos estendidas querendo um pedaço do senador. Ela estava protegida e estava presa. As duas coisas eram a mesma. Dentro do salão, as coisas não melhoraram. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores brancas, garçons circulando com bandejas de champanhe e olhos, centenas de olhos seguindo cada movimento dela. Logan a guiou pela multidão como se ela fosse uma extensão do próprio corpo. Cumprimentou empresários, abraçou políticos, beijou a mão de senhoras cobertas de diamantes, e em cada interação, Ruby estava ali, sorrindo, acenando, sendo exibida. Ela é encantadora, senador. Onde a encontrou? Quando é o casamento? As perguntas vinham em ondas. Logan respondia por ela. Sempre. A mão subia das costelas para a cintura, da cintura para a base das costas. Cada toque era uma mensagem. Minha. Fique quieta. Minha. Ruby bebeu o champanhe que colocaram na mão dela. Depois outro. O álcool não ajudou. A certa altura, um homem se aproximou. Mais jovem que Logan, talvez 30 e poucos. Bonito de um jeito menos cortante, com um sorriso que parecia genuíno demais para aquele ambiente. Senador. Ele apertou a mão de Logan. Depois se virou para Ruby.
E você deve ser a famosa noiva. Prazer, eu sou... meu assessor. Logan cortou, a voz gelada. E ele já estava de saída. O sorriso do homem vacilou. Ele olhou de Logan para Ruby, depois recuou com um aceno desajeitado. Ruby observou a cena. Viu a forma como os ombros de Logan se retesaram, a mandíbula que travou por meio segundo. E entendeu, com um calafrio, que aquilo não era apenas controle. Era algo mais. O que foi isso? Ela perguntou baixo. Logan se inclinou. O hálito dele roçou a orelha dela quente contra a pele gelada. Isso foi eu lembrando a todos nesta sala. Ele murmurou, os lábios tão perto que quase tocavam. Que você não está disponível para conversas. Ele só estava sendo educado. Ele estava olhando para o seu decote. Ruby sentiu o rosto esquentar. De raiva. Só de raiva. Eu não pedi esse vestido. Não. A mão dele subiu pelas costas nuas, os dedos traçando a linha da coluna como se medisse cada vértebra. Eu escolhi. A frase ficou suspensa entre eles, carregada de algo que Ruby não conseguia, não queria nomear. O resto da noite foi um borrão. Mais sorrisos, mais fotos, mais taças de champanhe que ela não deveria ter bebido. E sempre, sempre, a mão de Logan em algum lugar do corpo dela. Na cintura, nas costas, no ombro. Uma presença constante, sufocante, estranhamente necessária. Quando finalmente voltaram para o carro, Ruby se deixou cair no banco traseiro. Os pés latejavam. O rosto doía de tanto sorrir, e a pele ainda queimava nos lugares onde ele tinha tocado. Logan sentou ao lado dela, mais perto do que na ida. Perto o suficiente para que o ombro dele roçasse o dela. Você se comportou bem, ele disse olhando pela janela. Isso é um elogio? É uma constatação. O carro deslizou pelas ruas escuras. A neve começava a cair de novo, suave, silenciosa. Ruby fechou os olhos. Tentou não pensar no calor que ainda pulsava onde os dedos dele tinham estado. Logan. Ele não respondeu, mas ela sentiu o corpo dele ficar imóvel. Por que eu? A pergunta saiu antes que ela pudesse impedir. Você poderia ter qualquer mulher. Por que a filha de um homem que você deveria odiar? O silêncio durou tempo demais. Quando Logan finalmente falou, a voz era baixa, quase perdida no ronronar do motor, porque você era a única coisa de valor que ele tinha. Ruby abriu os olhos, virou a cabeça e encontrou o olhar dele, cinzento, impenetrável, fixo nela como se tentasse decifrar algo que nem ele entendia. O carro parou diante do prédio. Logan desceu primeiro, estendeu a mão para ela. Ruby olhou para aquela mão, a mesma que tinha passado a noite inteira marcando território na pele dela, a mesma que assinara o contrato que a transformara em mercadoria. Ela aceitou. E quando os dedos dele se fecharam ao redor dos dela, Ruby soube que algo tinha mudado. Não sabia o quê. Mas a queimadura na pele era diferente agora. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça. O telefone tocou às 3 da tarde. Um número desconhecido. Ruby não deveria ter atendido. Filha. A voz do pai soou fraca, trêmula. A mesma voz que ela ouvira no dia em que ele implorou para que assinasse o contrato. É só por um tempo, Ruby. Só até as coisas se acertarem. Mentira. Tudo mentira. Pai, o que... Eu preciso de dinheiro. Ruby sentiu o chão sumir. O quê? Só um empréstimo. Coisa pequena. Eu tive um azar no jogo, mas vou recuperar. Eu sempre recupero, você sabe como é. Ela não ouviu o resto. O sangue rugia nos ouvidos. As paredes de mármore da cobertura pareceram se fechar ao redor dela como os dentes de uma armadilha. Jogo. Ele ainda estava jogando. A dívida que destruiu a família. A dívida que a transformou em mercadoria. A dívida que Logan Sterling comprou junto com a dignidade dela. E o pai ainda estava jogando. Ruby! Ruby! Você está ouvindo? Ela desligou. As mãos tremiam tanto que o telefone escapou e bateu no mármore com um estalo seco. A sala girou. O Central Park lá fora era apenas um borrão branco através das lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Traída. Pelo próprio sangue. Ruby caminhou até a janela. Depois até a porta.
Depois de volta à janela. O corpo não conseguia ficar parado. A raiva precisava de um lugar para ir. Precisava explodir. Precisava sair. Ela precisava sair dali. Não pensou. Não calculou. Apenas caminhou até o elevador e apertou o botão. As portas se abriram com um chiado suave. E 2 homens de terno preto bloquearam o caminho. Senhorita Thorne. O maior dos 2 não se moveu. A senhorita não está autorizada a sair. Saia da frente. Ordens do senador. Ruby sentiu a mandíbula travar. Eu não sou prisioneira. Os 2 trocaram um olhar. O tipo de olhar que seguranças trocam quando sabem algo que você não sabe. Quando tem ordens que você não vai gostar. A senhorita não está autorizada a sair. O homem repetiu. Se precisar de algo, podemos providenciar. Eu preciso que você saia da minha frente. Não é possível, senhorita. Ruby tentou passar. O segundo segurança deu um passo lateral, bloqueando o elevador por completo. Não a tocou. Não precisou. O tamanho dele já era ameaça suficiente. Vocês não podem me manter aqui. Podemos ir, senhorita. A voz era quase gentil. Quase. O senador foi claro. A porta do elevador se fechou. Ruby ficou parada no corredor, os punhos cerrados, a respiração falhando e a certeza, fria e absoluta, de que tinha acabado de descobrir o tamanho exato da gaiola onde vivia. Ela voltou para a sala, sentou no sofá branco, levantou, sentou de novo. O relógio na parede marcava cada segundo como uma sentença. 4 horas, 5, 6. O som do elevador chegando fez o coração dela disparar. Logan entrou como uma tempestade contida. O sobretudo ainda coberto de neve, o rosto esculpido em linhas duras, e os olhos, aqueles olhos cinzentos, fixos nela com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Ele sabia. O que você estava pensando? A voz era baixa, controlada, mas Ruby conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava antes de destruir um adversário político nos debates. Calma antes do ataque. Eu estava pensando em sair, ela respondeu, como uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Ele arrancou o sobretudo e jogou sobre uma cadeira. Você é a noiva do senador Sterling. Cada passo que você dá reflete em mim. Eu não sou sua noiva. Sou sua prisioneira. Se fosse minha prisioneira, estaria em uma cela. Ele caminhou até ela, cada passo deliberado. Não em uma cobertura com vista para o Central Park. Uma gaiola bonita ainda é uma gaiola. Logan parou a meio metro dela. Perto demais. O perfume dele, aquele maldito perfume, invadiu o espaço entre os 2. Por que tentou sair? Isso não é da sua conta. Tudo o que você faz é da minha conta. A voz desceu uma oitava. Temos um contrato. Ruby riu. Um som amargo quebrado. Contrato. Ela cuspiu a palavra. Meu pai ainda está jogando, Logan. A dívida que você comprou? Ele já está construindo outra. Eu me vendi para nada. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para identificar. Surpresa? Raiva? Algo pior? Você sabia? Ruby avançou um passo. Sabia que ele ia continuar? Isso não muda o acordo. Não muda? A voz dela subiu. Eu destruí minha vida por causa dele. Eu assinei um papel me transformando em propriedade sua por causa dele. E ele está lá fora jogando como se nada tivesse acontecido. Abaixe a voz. Não, Ruby. Não. Ela se virou. Caminhou em direção ao corredor. Não sabia para onde ia. Só sabia que precisava se afastar dele antes que fizesse algo que não podia desfazer. A mão de Logan fechou ao redor do braço dela. Ruby se debateu. Tentou se soltar. Mas ele era forte demais, alto demais, e estava furioso demais para deixá-la ir. Me solta. Pare de se debater. Me solta. Ele a girou. As costas dela bateram contra a parede. E de repente Logan estava ali. Os 2 braços dele prendendo os 2 braços dela. O corpo inteiro funcionando como uma barreira entre Ruby e qualquer possibilidade de fuga. Ela parou de lutar. Não por escolha. Por instinto.
porque o rosto dele estava a centímetros do dela, e a respiração quente batia contra a boca dela, e os olhos cinzentos tinham escurecido para algo que parecia tempestade. "Você não vai a lugar nenhum", ele disse. A voz era um rosnado baixo. Entendeu? Ruby deveria ter sentido medo. Era isso que fazia sentido. Era isso que a situação exigia. Mas o medo não veio. O que veio foi outra coisa. Algo quente. Algo errado. Algo que pulsava no espaço entre os corpos e fazia o ar parecer denso demais para respirar. "Você não me assusta." Ela mentiu. Deveria. O polegar dele se moveu. Apenas 1 centímetro. Um deslize involuntário contra a pele do braço dela. E Ruby sentiu o toque como um choque elétrico que desceu pela coluna e se instalou em algum lugar que ela não queria nomear. Logan também sentiu. Ela viu no momento em que os olhos dele desceram para a boca dela. No momento em que a respiração dele travou. No momento em que o corpo dele se inclinou meio centímetro mais perto e depois parou. O silêncio era ensurdecedor. Então, ele a soltou. Tão bruscamente que Ruby quase perdeu o equilíbrio. Ele recuou 2 passos, 3, como se ela fosse veneno, como se o toque dela queimasse. "Não tente sair de novo." A voz era fria outra vez, controlada. Mas Ruby viu o que ele tentava esconder. Viu a forma como as mãos dele se fecharam em punhos, a forma como a mandíbula travou, a forma como ele evitou olhar para ela enquanto pegava o sobretudo e caminhava até o escritório. A porta bateu. Ruby ficou encostada na parede, o coração martelando, os braços ainda queimando onde ele tinha segurado, e a pergunta ecoando na cabeça, impossível de ignorar. O que tinha acabado de acontecer? Ela desceu até o chão. As pernas não aguentavam mais. Os pensamentos se recusavam a fazer sentido. Raiva. Era só raiva. Tinha que ser só raiva. Mas quando Ruby fechou os olhos, não foi a fúria de Logan que ela viu. Foi o momento em que os olhos dele escureceram, o momento em que ele olhou para a boca dela, o momento em que o ar entre eles se transformou em algo diferente de ódio. E isso, mais do que a gaiola, mais do que o contrato, mais do que a traição do próprio pai, foi o que a deixou tremendo no chão gelado. Porque Ruby sabia reconhecer o perigo. E o perigo não era Logan Sterling. Era o que ela tinha sentido quando ele estava perto demais para pensar. Ruby ouviu as vozes antes de ver os rostos. Risadas masculinas. O tilintar de taças. O murmúrio grave de negociações disfarçadas de conversa casual. O som do poder sendo trocado como fichas em uma mesa de pôquer invisível. Ela ajustou o vestido preto, discreto dessa vez, escolhido por ela mesma, e caminhou até a sala de jantar. 6 homens ao redor da mesa. Ternos que custavam mais do que carros, relógios que custavam mais do que apartamentos, e olhos que a mediram da cabeça aos pés no instante em que ela apareceu. Logan estava na cabeceira. Ele ergueu o olhar quando ela entrou, e algo passou por trás daquele cinza. Uma verificação rápida, calculada, checando se ela estava apresentável, se estava pronta para o papel. "Senhores", ele disse, a voz cortando as conversas paralelas. "Minha noiva, Ruby." Sorrisos educados, acenos cordiais. 1 ou 2 se levantaram para apertar a mão dela. Ruby retribuiu cada gesto com a precisão de uma atriz, ensaiando a mesma cena pela 100ª vez. Sentou-se à direita de Logan. O lugar da noiva perfeita, da decoração de luxo. O jantar seguiu o roteiro esperado, política disfarçada de anedotas, negócios disfarçados de elogios. Ruby comeu sem sentir o gosto da comida e respondeu às perguntas com monossílabos treinados. "Sim, Nova York é maravilhosa." "Não, ainda não definimos a data do casamento." "Claro, estou muito feliz." Mentiras. Todas mentiras. Mas mentiras que saíam fáceis agora. Mentiras que ela aprendeu a vestir como o vestido caro que Logan escolhera na primeira noite. Foi quando o homem do outro lado da mesa abriu a boca. "Então você é a famosa Ruby Thorne." Ele era mais jovem que os outros, 30 e poucos talvez, maxilar quadrado, cabelo loiro penteado com gel demais e um sorriso que não chegava aos olhos. O tipo de homem que nasceu rico e nunca deixou ninguém esquecer disso.
Sou, Ruby respondeu. E o senhor é... Derek Callahan. Lhe girou o vinho na taça, estudando-a como se ela fosse um item em um leilão. Meu pai era amigo do seu, antes de toda aquela... situação. O ar na sala mudou. Sutil, mas perceptível. Ruby sentiu os olhares dos outros se desviarem. O desconforto silencioso de quem assiste a um acidente prestes a acontecer. Situação, ela repetiu, a voz neutra. A falência. O escândalo. Derek inclinou a cabeça, o sorriso se alargando. Deve ter sido difícil. Uma queda tão grande. Ruby não respondeu. Os dedos se fecharam ao redor do guardanapo no colo. Mas você se recuperou bem, não é? Ele continuou, a voz carregada de algo venenoso. Encontrou um protetor, um bom negócio, considerando as circunstâncias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ruby sentiu o sangue subir para o rosto. Não de vergonha, de raiva. Uma raiva fria, concentrada, que queimava por trás dos olhos. Ela abriu a boca para responder, mas Logan foi mais rápido. Derek, uma única palavra, pronunciada com a mesma calma de quem comenta sobre o tempo. Mas algo naquele tom fez o sorriso de Derek vacilar. Senador? Repita o que você acabou de dizer. Não era um pedido, era uma ordem. E havia algo por trás dela, algo escuro, algo perigoso, que fez os outros convidados se remexerem nas cadeiras. Derek riu, nervoso. Eu só estava... Repita. O sorriso morreu. Derek olhou ao redor, buscando apoio. Não encontrou nenhum. Os outros homens estudavam os próprios pratos como se a louça fosse a coisa mais fascinante do universo. Foi só uma brincadeira, senador. A voz dele perdeu a arrogância. Não quis ofender. Logan se levantou. O movimento foi lento, deliberado. Ele apoiou as duas mãos na mesa, inclinando-se na direção de Derek com a paciência de um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Você está na minha casa, ele disse. A voz era baixa, controlada, mais assustadora do que qualquer grito. Sentado à minha mesa, bebendo o meu vinho, e acabou de insinuar que a mulher que vai se casar comigo é uma mercadoria. Senador, eu não... Levante-se. Derek não se moveu. O rosto dele tinha perdido toda a cor. Eu disse. Logan continuou cada palavra uma sentença para se levantar. Derek obedeceu. As pernas tremiam visivelmente. Logan contornou a mesa. Cada passo ecoava no silêncio. Ele parou diante de Derek. Mais alto, mais largo, infinitamente mais perigoso. E o estudou com a mesma expressão de quem examina um inseto antes de esmagá-lo. Seu pai fez fortuna vendendo terrenos contaminados para famílias de baixa renda. Logan disse a voz casual. 3 processos abafados, 2 acordos milionários, um senador que enterrou o escândalo em troca de doações de campanha. Derek empalideceu ainda mais. Eu não era esse senador. Logan inclinou a cabeça. Mas tenho os documentos, todos eles. O silêncio era absoluto. Você vai sair da minha casa agora. Logan se afastou, ajeitando o punho da camisa com uma calma obscena. Vai entrar no seu carro, vai voltar para o apartamento que o papai comprou e vai rezar para que eu esqueça que você existe. Derek não disse nada. Não havia nada a dizer. Ele pegou o paletó na cadeira e caminhou até o elevador com a dignidade de um homem que acabou de ser executado em público. As portas se fecharam. Logan voltou a se sentar. Pegou a taça de vinho. Tomou um gole longo. Senhores, ele disse, como se nada tivesse acontecido. Alguém quer sobremesa? O jantar terminou em menos de 20 minutos. Os convidados se despediram com apertos de mão rápidos e promessas vazias de repetir o encontro. Ruby viu o alívio nos olhos de cada um deles ao entrar no elevador. Depois, silêncio. A equipe de limpeza recolheu os pratos. Os garçons contratados desapareceram. E Ruby ficou parada no meio da sala de jantar, sem saber o que fazer com o que tinha acabado de presenciar. Você está bem? A voz de Logan veio de trás dela, mais suave do que o normal, quase irreconhecível. Ruby se virou. Ele estava encostado na parede, as mãos nos bolsos, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Estou,
Ela disse: mentira. Não precisava ter feito aquilo. Precisava. Por quê? Logan não respondeu imediatamente. Ele se afastou da parede e caminhou até ela. Devagar, sem a agressividade de costume, sem a frieza calculada. Parou a meio metro de distância. Ele não tinha o direito, Logan disse, de falar com você daquele jeito. Você fala pior. Eu tenho o direito. Ruby deveria ter retrucado, deveria ter jogado na cara dele a ironia daquela frase. Mas as palavras não vieram, porque Logan estava erguendo a mão e os dedos dele estavam se aproximando do rosto dela. E Ruby não conseguia se mover. O toque foi leve. O polegar dele roçou a bochecha dela. Uma vez, duas, como se verificasse que ela ainda estava inteira. Como se precisasse ter certeza de que as palavras de Derek não tinham deixado marcas visíveis. Ruby prendeu a respiração. Os olhos dele estavam diferentes, mais escuros, mais humanos. E havia algo ali. Algo que ele tentava esconder, algo que ela não deveria ter visto, que fez o coração dela falhar uma batida. Então ele recuou. A mão caiu, a máscara voltou, e o senador Sterling estava de volta, frio e impenetrável como o mármore da cobertura. Vá dormir, ele disse. Amanhã temos agenda cheia. Ele se virou e caminhou até o escritório. A porta fechou com um clique suave. Ruby ficou parada. A bochecha ainda queimava onde ele tinha tocado, e a mente girava em círculos, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que se recusava a fazer sentido. Logan Sterling não era um protetor, era um carcereiro, um homem que a comprou como mercadoria, um monstro de terno caro e sorriso de campanha. Mas monstros não tocam o rosto de suas prisioneiras com gentileza. Monstros não destroem homens por causa de uma insinuação. Monstros não olham com aquela escuridão vulnerável que Ruby tinha visto por um segundo. Apenas um segundo, antes da máscara voltar. Ela caminhou até o quarto, fechou a porta, encostou as costas na madeira e respirou fundo. O perigo tinha mudado de forma. Antes ela temia o que Logan podia fazer com ela. Agora temia o que ele estava fazendo por ela. E isso, essa confusão, essa dúvida, essa rachadura minúscula na parede que ela construíra entre os dois, era mais perigoso do que qualquer contrato. Ruby acordou às 3 da manhã, com o coração disparado. Nenhum pesadelo, nenhum barulho, apenas o silêncio sufocante da cobertura e a certeza de que o sono não viria mais. Ela ficou olhando para o teto por longos minutos. O quarto era grande demais, a cama era macia demais. E os pensamentos, aqueles pensamentos que ela tentava afundar durante o dia, subiam à superfície como corpos que se recusam a ficar enterrados. O toque na bochecha, os olhos escuros, a forma como ele destruíra Derek Callahan sem erguer a voz. Ruby esfregou o rosto e se levantou. Precisava de água, de ar, de qualquer coisa que não fosse ficar deitada repassando cada segundo daquela noite. O corredor estava escuro. Ela caminhou descalça pelo mármore gelado, os braços cruzados sobre o pijama fino. Uma camiseta velha e shorts que Logan certamente desaprovaria. A cozinha ficava no final do corredor. Uma ilha de granito negro, armários brancos, eletrodomésticos que provavelmente custavam mais do que o carro do pai dela. Ruby empurrou a porta e parou. Logan estava sentado no banco alto da ilha, um copo de uísque na mão, a garrafa pela metade ao lado, e nenhum terno à vista. Ruby nunca o tinha visto assim. A camisa social estava aberta nos primeiros botões, revelando a base do pescoço e o início do peito. As mangas estavam dobradas até os cotovelos, expondo antebraços que ela não deveria estar notando. Os cabelos, sempre impecáveis, estavam bagunçados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Ele ergueu os olhos. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Não consegue dormir, ele disse. Não era uma pergunta. Não. Ruby pensou em voltar para o quarto. Era o que deveria fazer. O que fazia sentido, mas os pés não obedeceram. Quer um copo? A pergunta a pegou de surpresa. Logan nunca oferecia nada. Logan dava ordens. Eu não bebo uísque.
Tem vinho na geladeira. Ela deveria ter dito não. Deveria ter virado as costas e desaparecido no corredor escuro. Mas não disse. Ruby abriu a geladeira. Encontrou uma garrafa de branco já aberta. Serviu-se em silêncio e sentou no banco do outro lado da ilha. O espaço entre eles era seguro. 2 metros de granito negro. Uma distância que permitia respirar. Você também não consegue dormir, ela disse. Raramente consigo. Por quê? Logan girou o copo entre os dedos. A luz fraca da lua entrava pelas janelas e desenhava sombras no rosto dele. A cabeça não desliga. Ruby tomou um gole do vinho. Era bom. Provavelmente caro. Ela não entendia de vinhos, mas entendia de homens cansados. Tinha visto o pai assim 1000 vezes. Só que Logan não era o pai dela. Logan era outra coisa. No que você pensa? Ela perguntou. De madrugada, quando não consegue dormir. Ele a olhou por cima do copo. Os olhos cinzentos estavam diferentes na penumbra. Menos frios, mais humanos. Em tudo que pode dar errado. Você? Eu. Ruby inclinou a cabeça. O senador de ouro tem medo de falhar? O senador de ouro é uma máscara. Ele tomou um gole longo. Máscaras não sentem nada. O silêncio que se seguiu não era hostil. Pela primeira vez desde que Ruby entrara naquela cobertura, o ar entre eles não estava carregado de ameaças ou tensão calculada. Era quase normal. Por que política? Ela perguntou. Poder. Só isso? Logan ficou em silêncio por um momento. Os dedos continuavam girando o copo, um movimento repetitivo, quase hipnótico. Meu pai era um homem violento, ele disse a voz baixa. Batia na minha mãe, batia em mim. E ninguém fazia nada porque ele tinha dinheiro, porque ele conhecia as pessoas certas. Ruby sentiu o estômago afundar. Eu tinha 12 anos quando decidi que um dia seria a pessoa certa. Ele ergueu os olhos. A pessoa que faz as regras, a pessoa que ninguém pode tocar. O silêncio se estendeu. Ruby não sabia o que dizer. O que se diz para um homem que acabou de abrir uma porta que claramente mantinha trancada? Eu sinto muito, ela murmurou. Não sinta. Ele esvaziou o copo. Faz muito tempo. Trauma não tem prazo de validade. Logan a olhou. Algo passou por trás daqueles olhos. Surpresa, talvez. Ou algo mais difícil de nomear. Você fala como se soubesse. Eu sei. Ela não elaborou. Não precisava. Algumas verdades se reconhecem no silêncio. Logan se levantou. Contornou a ilha para pegar a garrafa e servir mais um dedo de uísque. Mas quando se virou, não voltou para o lugar dele. Ficou ali, do mesmo lado da ilha que Ruby, a menos de 1 metro de distância. Você me perturba. As palavras saíram sem aviso, baixas, quase relutantes, como se ele não tivesse planejado dizê-las. Ruby sentiu o coração acelerar. Como assim? Não sei. Ele apoiou a mão no granito, perto demais da mão dela. Você não deveria estar aqui. Não deveria ter entrado na minha vida, e eu não deveria... Ele não terminou a frase. Não deveria o quê? Logan a olhou. E dessa vez, não havia máscara. Não havia o senador. Não havia o homem frio que ditava regras e comprava dívidas. Havia apenas ele, cansado, exposto, perigoso de uma forma completamente diferente. Não deveria pensar em você, ele disse, quando tento dormir. Ruby parou de respirar. O espaço entre eles encolheu. Ela não soube dizer quem se moveu primeiro. Talvez os dois, talvez nenhum. Mas de repente Logan estava perto demais, e o calor do corpo dele atravessava o ar gelado, e os olhos cinzentos tinham descido para a boca dela. Ruby sentiu o próprio olhar fazer o mesmo. A boca dele era uma linha tensa, o maxilar travado. Mas havia algo ali. Algo faminto, algo contido, que fazia o ar entre eles vibrar. Isso é uma péssima ideia, ele murmurou. Eu sei. Você deveria ir embora. Eu sei. Nenhum dos dois se moveu. A respiração dele batia contra o rosto dela. O uísque, o calor, o cheiro dele, amadeirado, íntimo, diferente de tudo que ela conhecia. Ruby sentiu a mão dele se erguer.
Os dedos roçaram o maxilar dela. Leves, hesitantes, tão diferentes da força que ela conhecia. O coração dela martelava nas costelas. O sangue rugia nos ouvidos e cada célula do corpo gritava para que ela se afastasse ou se aproximasse. Não sabia mais qual. A boca dele estava a centímetros da dela. Menos. O telefone tocou. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Logan se afastou, como se tivesse levado um choque. A mão mergulhou no bolso. O rosto se fechou. Sterling. A voz era fria de novo. Profissional. O senador tinha voltado. Ruby ficou parada. O coração ainda disparado. Os lábios ainda formigando com o beijo que não aconteceu. Logan ouviu em silêncio. Disse algo curto. Desligou. Ele não olhou para ela. Vá dormir. 3 palavras. O mesmo tom de sempre. Como se os últimos 5 minutos não tivessem existido. Ruby queria gritar. Queria exigir que ele a olhasse. Que reconhecesse o que tinha acabado de acontecer entre eles. Mas não fez nada disso. Ela se levantou. Caminhou até a porta. E parou, a mão na maçaneta. Logan. Ele não respondeu. Mas o corpo dele ficou imóvel. Você também me perturba. Ela não esperou pela resposta. Saiu da cozinha e caminhou pelo corredor escuro até o quarto. Fechou a porta. Encostou as costas na madeira e deixou o corpo escorregar até o chão pela segunda vez desde que chegara àquela cobertura. O coração ainda batia forte demais. Os lábios ainda queimavam. E Ruby soube com uma certeza terrível que alguma coisa tinha mudado naquela cozinha escura. Alguma coisa que não podia ser desfeita. Alguma coisa que ia destruir um dos dois. Ou os dois. A galeria ficava no Soho. Paredes brancas, pé direito alto e quadros que custavam mais do que Ruby jamais veria na vida. Ela começou a frequentar o lugar há 2 semanas. Uma concessão de Logan, rara, calculada, para manter as aparências. A noiva do senador Sterling precisava ter hobbies, interesses. Uma vida que parecesse real para os fotógrafos que eventualmente a seguiam. Ruby não entendia de arte, mas entendia de silêncio. E a galeria oferecia isso. Horas inteiras longe da cobertura de mármore. Longe dos olhos cinzentos que a perseguiam mesmo quando não estavam presentes. Longe dele. Você está olhando para esse quadro há 20 minutos. A voz veio de trás dela. Masculina. Suave. Com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Ruby se virou. O homem era bonito. Não da forma cortante de Logan. Da forma acessível, descomplicada. Cabelos castanhos, olhos verdes, sorriso que parecia genuíno. 30 e poucos anos, talvez. Vestido de forma casual, deslocado entre as obras milionárias. Estou tentando entender o que significa, ela disse. E conseguiu? Não. Ele riu. Um som leve, desarmado. Julian Vance. Estendeu a mão. Sou o dono da galeria. Ruby hesitou. Depois apertou a mão dele. Ruby. Eu sei. O sorriso dele se alargou. Todo mundo sabe quem você é. Ela deveria ter encerrado a conversa ali. Deveria ter sorrido educadamente, dado uma desculpa qualquer e voltado para o carro que a esperava na esquina. Mas não fez isso. Porque Julian não olhava para ela como os outros. Não havia cálculo nos olhos dele. Não havia medo. Não havia a reverência servil que todos demonstravam quando descobriam quem era o noivo dela. Ele olhava para ela como se ela fosse apenas Ruby. Há quanto tempo alguém não fazia isso? Posso te mostrar algumas peças, ele disse. Se você tiver tempo. Eu tenho. Julian guiou-a pela galeria. Falou sobre os artistas, as técnicas, as histórias por trás de cada quadro. Ruby ouviu sem realmente ouvir. O que importava era o tom, a leveza, a sensação de normalidade que ela não sentia há semanas. Em algum momento, ele tocou o cotovelo dela para guiá-la até outra sala. Um toque casual, inocente. Ruby não pensou em afastar o braço, e foi exatamente nesse momento que a porta da galeria se abriu. Ela soube antes de virar a cabeça. Soube pelo ar que mudou, pela temperatura que despencou, pelo silêncio súbito que engoliu a sala como a sombra de um eclipse.
Logan Sterling estava parado na entrada. Terno escuro, postura rígida e os olhos, aqueles olhos cinzentos, fixos no ponto exato onde a mão de Julian ainda tocava o braço dela. Senador Sterling. Julian se afastou de Ruby, o sorriso vacilando. Que honra! Não sabia que se interessava por arte. Não me interesso. 3 palavras, pronunciadas com uma calma que fez o sangue de Ruby gelar. Logan atravessou a sala. Cada passo ecoava no piso de concreto polido. Ele parou diante deles, diante dela, e o ar se tornou irrespirável. Vamos embora. Não era um pedido. Logan, eu estava... Agora. Ruby sentiu o rosto queimar, de raiva, de humilhação, de algo mais que ela não queria examinar. Eu ainda não terminei. Terminou. A mão dele fechou ao redor do pulso dela. Não com força suficiente para machucar, mas com força suficiente para comunicar que não havia escolha. Julian deu um passo à frente. Senador, eu acho que... Logan virou a cabeça. O olhar que ele lançou a Julian foi algo que Ruby nunca tinha visto. Não era frieza, não era a calculada indiferença política. Era algo primitivo, algo que pertencia a um tempo anterior às leis e aos contratos. Você acha o quê? Julian empalideceu. A boca abriu, fechou. Nenhum som saiu. Foi o que pensei. Logan a puxou em direção à saída. Ruby poderia ter resistido, poderia ter fincado os pés no chão e exigido explicações. Mas havia algo no rosto dele que a fez calar. Algo que a assustou. E pior, algo que a aqueceu. O carro estava estacionado na frente, blindado, vidros escuros. O motorista abriu a porta traseira sem dizer uma palavra. Logan a empurrou para dentro. Entrou atrás dela. A porta bateu. E então, eles estavam sozinhos. O silêncio durou 3 quarteirões. Ruby podia ouvir a própria respiração, o sangue pulsando nas têmporas, a raiva subindo pela garganta como bile. O que foi aquilo? A voz dela saiu mais firme do que esperava. Logan não respondeu. Olhava pela janela, o maxilar travado, as mãos fechadas em punhos sobre as coxas. Eu estou falando com você. Eu ouvi. Então responde. Ele virou a cabeça. Devagar, os olhos encontraram os dela, e Ruby viu algo ali que a fez recuar instintivamente contra a porta do carro. Aquele homem estava tocando em você. No meu cotovelo. Ele tocou no meu cotovelo. Eu vi onde ele tocou. E daí? Ruby avançou, a raiva vencendo o medo. Você não é meu dono. Não de verdade. Eu sou uma atuação, lembra? Uma máscara para os eleitores. O que eu faço quando você não está olhando não é problema seu. O carro parou em um sinal vermelho. Logan se moveu, rápido. Rápido demais para reagir. De repente as mãos dele estavam nos quadris dela, puxando, erguendo, e Ruby se encontrou sentada no colo dele, as pernas de cada lado do corpo dele, o rosto a centímetros do rosto dele. O que você... Não é problema meu? A voz era um rosnado baixo. A mão dele subiu pelas costas dela, os dedos se fechando na nuca, segurando firme. Cada vez que outro homem olha para você, eu sinto vontade de arrancar os olhos dele. Ruby parou de respirar. Isso é doentio. Eu sei. Você não tem esse direito. Eu sei. Então me solta. Ele não soltou. Os dedos na nuca dela apertaram. O corpo dele estava tenso embaixo dela, músculos rígidos, calor irradiando através do terno caro. Eu tentei, ele disse a voz baixa. Tentei manter distância. Tratei você como um negócio, uma cláusula de contrato. E não está funcionando. O carro voltou a se mover. Ruby mal registrou. O mundo tinha se reduzido àquele espaço, ao calor dele, ao cheiro dele, à pressão dos dedos na nuca dela. Você me odeia, ela disse. Eu sou a filha do homem que você destruiu. Eu não destruí seu pai. Eu comprei a dívida dele. Não é diferente. É completamente diferente. A outra mão dele subiu, os dedos traçando a linha do maxilar dela. Eu não comprei você para me vingar dele. Então por quê?
Logan não respondeu com palavras. Ele a puxou. A boca dele se aproximou da dela. Ruby sentiu o hálito quente, o roçar dos lábios, a promessa do que viria. E virou o rosto. No último segundo. No último centímetro. Ela virou. Os lábios dele encontraram a bochecha dela. Ficaram ali por um momento, quentes, frustrados, tremendo de contenção. Ruby. O nome era uma súplica, uma ameaça, as duas coisas ao mesmo tempo. Não. Por quê? Porque você não me quer. Ela forçou as palavras para fora. Cada uma custava. Você quer me possuir. Não é a mesma coisa. Ele a soltou, bruscamente, como da última vez. Ruby voltou para o próprio assento, o corpo inteiro tremendo, o coração martelando tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Logan passou a mão pelo rosto. A respiração dele estava irregular. O controle, aquele controle inabalável, tinha rachaduras visíveis. O resto do trajeto foi silêncio. Quando o carro parou na garagem do prédio, Logan não se moveu. Vá subir, ele disse, a voz rouca. Eu preciso de 1 minuto. Ruby abriu a porta, desceu. E antes de fechá-la, olhou para ele uma última vez. Ele estava de cabeça baixa, as mãos apertando os joelhos. Um homem em guerra consigo mesmo. Logan. Ele ergueu os olhos. Quando você descobrir a diferença entre querer e possuir, ela disse, talvez eu não vire o rosto. A porta bateu. Ruby caminhou até o elevador. As pernas tremiam. A boca ainda formigava com o beijo que quase aconteceu. E no peito, onde deveria haver raiva, havia algo muito pior. Havia vontade. Vontade de ter deixado ele beijá-la. Vontade de descobrir se o fogo que ardia entre eles a aqueceria ou a consumiria. Ela apertou o botão do elevador e fechou os olhos. Estava perdendo o controle. E o pior era que uma parte dela, uma parte que crescia a cada dia, não se importava mais. O envelope estava sobre a mesa de café quando Ruby acordou. Branco, sem remetente, sem selo. Apenas o nome dela escrito em letras de forma no centro. Como se alguém tivesse tido todo o tempo do mundo para caprichar. Ela não deveria ter aberto, mas abriu. A foto escorregou para a palma da mão dela. E o mundo parou. Era ela, dormindo, na própria cama. A luz fraca do abajur iluminava o rosto dela, os cabelos ruivos espalhados no travesseiro, a curva do ombro exposta sob o lençol. A foto tinha sido tirada na noite anterior. Ruby soube porque reconheceu a camiseta, reconheceu a posição, reconheceu o copo de água no criado mudo que ela tinha esquecido de guardar. Alguém tinha entrado no quarto dela enquanto ela dormia. Alguém tinha ficado parado ao lado da cama. Alguém tinha tirado uma foto e ela não acordou. O envelope caiu no chão. Ruby não percebeu. O sangue rugia nos ouvidos. O coração batia tão forte que doía. Ruby! A voz de Logan veio do corredor. Passos se aproximando. A porta do quarto dela estava aberta. Ela sempre deixava aberta agora, desde a noite na cozinha, desde que o silêncio completo tinha se tornado insuportável. Ele apareceu na entrada. Parou. Os olhos encontraram os dela e depois desceram para a foto que ela ainda segurava. O rosto dele se transformou. Ruby conhecia a frieza de Logan. Conhecia a raiva contida. Conhecia até aquela escuridão faminta que aparecia quando ele a olhava por tempo demais. Mas isso era diferente. Isso era terror. Me dá isso. Ele atravessou o quarto em 3 passos, arrancou a foto da mão dela, olhou por um segundo, apenas um, e o maxilar travou com tanta força que Ruby ouviu os dentes dele rangerem. Quando chegou? Eu não sei. A voz dela saiu fraca, irreconhecível. Estava na mesa quando acordei. Você viu alguém? Ouviu alguma coisa? Não. Não. Logan se virou. Caminhou até a janela. Voltou. Os movimentos eram erráticos, frenéticos, tão diferentes do controle que ela conhecia que pareciam pertencer a outra pessoa. Vista-se, ele disse. Temos 5 minutos. O quê? Não discuta. Não pergunte. Apenas vista-se. Ele saiu do quarto.
Ruby ouviu a voz dele no corredor, ordens cortadas ao telefone, palavras que ela não conseguiu distinguir. O tom era de guerra. Ela se vestiu em piloto automático, jeans, suéter, botas. As mãos tremiam tanto que ela errou o zíper 3 vezes. Alguém tinha estado no quarto dela. Alguém tinha observado ela dormir. Alguém podia ter feito qualquer coisa. E ela não teria acordado. Quando Ruby saiu para a sala, Logan já a esperava. Casaco escuro, mala pequena na mão, o rosto esculpido em linhas que não admitiam discussão. Para onde vamos? Longe. Logan. Depois. O elevador desceu em silêncio. O carro esperava na garagem, diferente do habitual, sem motorista. Logan abriu a porta traseira para ela, jogou as malas no banco e assumiu o volante. Isso também era diferente. O senador Sterling não dirigia. O senador Sterling era conduzido. Mas o homem que acelerou pelas ruas de Manhattan antes do sol nascer não era o senador. Era outra coisa. Algo mais primitivo. Algo que Ruby não tinha visto até agora. Foi ele, Logan disse, depois de 20 minutos de silêncio. Marcus Webb. Quem? Meu oponente na corrida ao governo. As mãos dele apertaram o volante. Eu destruí uma investigação que ele estava conduzindo. Pessoas poderosas estavam envolvidas. Ele jurou que ia me fazer pagar. Ruby olhou para ele. O perfil recortado contra a luz cinzenta do amanhecer. E a forma de fazer você pagar é você. Ele não desviou os olhos da estrada. Você é o único ponto fraco que eu tenho. E agora ele sabe. O peso daquelas palavras afundou no estômago de Ruby. Ponto fraco. Ela era o ponto fraco dele. Para onde estamos indo? Uma propriedade no interior. 2 horas de distância, ninguém conhece. Não está no meu nome. É o único lugar onde posso garantir sua segurança até resolver isso. E quanto tempo vai levar para resolver? Logan não respondeu. Ruby encostou a cabeça no vidro. O frio atravessava o material e entorpecia a pele. Talvez entorpecesse também o medo que pulsava no peito. A paisagem mudou gradualmente. Os arranha-céus deram lugar a prédios menores. Os prédios deram lugar a casas. As casas deram lugar a árvores cobertas de neve. Quando o carro finalmente parou, Ruby olhou pela janela e prendeu a respiração. A casa era pequena, de madeira escura, com uma varanda coberta e chaminé soltando fumaça. Parecia algo saído de outro século, simples, rústica, completamente oposta ao mármore gelado da cobertura. É aqui? É aqui. Logan desceu primeiro. Abriu a porta para ela, e por um momento ficaram ali, lado a lado, olhando para a casa que seria a prisão deles pelos próximos dias, ou semanas, ou sabe-se lá quanto tempo. O interior era tão simples quanto o exterior. Uma sala com lareira, uma cozinha pequena, um corredor curto com 2 portas. 2 quartos, Logan disse, lendo a pergunta no rosto dela. Você fica com o maior. E os seguranças? Não há. Ruby se virou. Como assim não há? Seguranças podem ser comprados. Ele jogou as malas no sofá. A foto provou isso. Alguém que eu pago me traiu. Então estamos sozinhos aqui? Estamos. A palavra ficou suspensa no ar. Pesada. Carregada de implicações que nenhum dos dois queria examinar. O resto do dia passou em silêncio estranho. Logan verificou as janelas, as fechaduras, o perímetro da propriedade. Ruby vagou pela casa pequena, tocando as paredes de madeira, os móveis antigos, as cortinas de tecido grosso que bloqueavam a luz. Não havia criados para criar barreiras. Não havia eventos sociais para manter as máscaras. Não havia nada entre eles, além de paredes finas e portas que não trancavam. Quando a noite caiu, Ruby encontrou Logan na cozinha. Ele estava cozinhando. Ela parou na entrada, sem conseguir processar a imagem. O senador Sterling, o homem que provavelmente nunca tinha entrado na própria cozinha em Manhattan, estava mexendo algo em uma panela, as mangas da camisa dobradas, os cabelos bagunçados. Você cozinha? Sobrevivo. Ruby se aproximou. Olhou por cima do ombro dele. Molho de tomate, massa. Algo que cheirava a alho e ervas. Onde aprendeu? Faculdade. Ele não se virou. Antes do dinheiro. Antes de tudo. Ela sentou na bancada velha,
os pés balançando no ar. A informalidade do gesto a surpreendeu, mas a casa não permitia formalidades. Não havia espaço para elas. Você não era sempre rico? Não. Logan mexeu o molho. Meu pai perdeu tudo quando eu tinha 16. A violência piorou. Minha mãe morreu 2 anos depois. Eu trabalhei em 3 empregos para pagar a faculdade. Ruby ficou em silêncio. Cada pedaço de informação era uma peça de um quebra-cabeça que ela não sabia que existia. E o resto? Ela perguntou. O dinheiro, o poder, veio depois. Ele apagou o fogo. Quando eu decidi que nunca mais seria o garoto que não podia proteger a própria mãe. Os olhos dele encontraram os dela. Cansados, abertos, sem a armadura de sempre. É por isso que você me trouxe aqui, Ruby disse. Não consegue deixar outra pessoa desprotegida. Logan não respondeu, mas o silêncio disse o suficiente. Eles comeram na pequena mesa de madeira. A comida era simples, boa, surpreendentemente normal. Ruby não se lembrava da última vez que tinha dividido uma refeição com alguém sem plateia, sem fotógrafos, sem regras, sem máscaras. Você está com medo? Logan perguntou de repente. Estou. De quem invadiu a cobertura? Ruby hesitou. Pensou na foto. No estranho que tinha estado a centímetros dela enquanto dormia. No perigo invisível que agora tinha nome e forma. Disso também, ela disse. Logan entendeu. Ela viu no momento em que os olhos dele escureceram. Eu não vou deixar ninguém tocar em você. Eu sei. Não. Ele se inclinou sobre a mesa. Você não sabe, mas vai aprender. A lareira estalava no silêncio. A neve caía do lado de fora. E Ruby percebeu com um calafrio que não tinha nada a ver com o frio que algo tinha mudado. O senador Sterling tinha ficado em Manhattan. O homem diante dela era apenas Logan. E Logan era muito mais perigoso. Porque o senador ela podia odiar. Mas o homem cansado que cozinhava massa em uma cabana isolada, o homem que dirigiu 2 horas para mantê-la segura, o homem que olhava para ela como se ela fosse a única coisa que importava. Esse homem, ela estava começando a querer. E querer Logan Sterling era o tipo de erro do qual não havia volta. Ruby se levantou da mesa, caminhou até a janela. A neve cobria tudo. O jardim, a cerca, o carro estacionado. Estavam presos ali, juntos, sozinhos. E as paredes estavam ficando cada vez menores. Ruby não conseguia mais respirar dentro daquelas paredes. 3 dias na cabana, 3 dias de silêncios carregados e olhares que duravam tempo demais. 3 dias dividindo refeições, esbarrando em corredores estreitos, ouvindo a respiração dele do outro lado da parede fina que separava os quartos. A proximidade estava a enlouquecendo. Logan tinha saído para verificar o gerador nos fundos. A tempestade que se aproximava ameaçava cortar a energia, e ele passou a última hora preocupado com coisas práticas, lenha, comida, rotas de fuga se algo desse errado. Ruby aproveitou a distração. A porta dos fundos rangeu quando ela a abriu. O vento cortou o rosto dela como uma lâmina. A neve caía em redemoinhos furiosos, transformando o mundo em um borrão branco. Ela só precisava de ar. Só alguns minutos. Só espaço suficiente para lembrar quem era antes de Logan Sterling invadir cada canto da existência dela. O primeiro passo foi seguro. O segundo também. O terceiro encontrou gelo negro. Ruby não viu. Ninguém vê. É por isso que chamam assim. Uma camada invisível de morte congelada sobre a superfície. O pé escorregou. O corpo girou. E então ela estava caindo. O mundo virando de lado. O tornozelo torcendo em um ângulo que não deveria existir. A dor explodiu. Ruby gritou. O som se perdeu no uivo do vento. Ela tentou se levantar, mas o tornozelo cedeu imediatamente e ela voltou ao chão com um baque surdo. A neve estava em todo lugar. No cabelo, no rosto, entrando pelo colarinho do casaco, derretendo contra a pele e congelando de novo. Ela tentou rastejar. 1 metro. 2. O frio já estava se infiltrando pelos ossos,
transformando os músculos em chumbo. Levanta. Não conseguia. Grita. Tentou. O vento engoliu tudo. O mundo começou a ficar embaçado nas bordas. Ruby conhecia os sinais. Tinha lido sobre hipotermia em algum lugar, em outra vida, quando coisas assim eram apenas palavras em uma página. Primeiro vem o tremor. Violento. Incontrolável. Depois o tremor para. Quando para, você está morrendo. Ela ainda tremia. Isso era bom. Isso significava que ainda havia tempo. Mas o tempo estava acabando. Ruby fechou os olhos. A neve cobria os cílios. O frio não doía mais. E isso era ruim. Isso era péssimo. Isso significava que o corpo estava desistindo. Logan. O nome surgiu do nada. Não como um pedido de ajuda. Como um arrependimento. Ela ia morrer a metros da porta. Ia morrer sem ter beijado ele de verdade. Sem ter descoberto se o fogo entre eles aquecia ou queimava. Ia morrer. E a última coisa que Logan veria seria o corpo congelado dela na neve. Ruby. A voz cortou a tempestade. Distante primeiro, depois mais perto, depois em cima dela. Mãos. Quentes. Erguendo-a do chão como se ela não pesasse nada. Ruby tentou abrir os olhos, conseguiu apenas parcialmente. O rosto de Logan era um borrão de linhas tensas e terror absoluto. O que você fez? A voz dele estava irreconhecível, quebrada. O que diabos você fez? Ela tentou responder. Os lábios não obedeceram. Logan a carregou. Ruby sentiu o mundo balançar, a neve se afastando, o calor da casa se aproximando. A porta bateu. O vento parou, mas o frio não. O frio estava dentro dela agora, nos ossos, no sangue, em cada célula que lentamente esquecia como funcionar. Não durma. Logan a colocou no chão perto da lareira. As mãos dele trabalhavam freneticamente. Ruby, olha para mim. Não fecha os olhos. Ela tentou. Os olhos pesavam toneladas. O casaco está encharcado. A voz dele era clínica agora, focada. Preciso tirar. Você entende? Preciso tirar tudo que está molhado. Ruby assentiu. Ou achou que assentiu. O corpo não respondia mais aos comandos. Ela ouviu o rasgo do tecido. Sentiu o ar frio contra a pele quando o casaco foi arrancado. Depois o suéter. Depois o jeans congelado que grudava nas pernas como uma segunda pele de gelo. Logan praguejou baixo. Você está azul. As mãos dele tremiam enquanto a enrolavam em um cobertor. Isso não é suficiente. Não vai ser rápido o suficiente. Ruby sentiu ser erguida de novo. O quarto girou. A cama apareceu. A cama dele, ela reconheceu pelo cheiro, aquele maldito cheiro amadeirado que a perseguia em sonhos. O cobertor foi afastado. E então Logan estava ali. A camisa dele tinha sumido. O peito nu pressionou contra as costas dela. Os braços a envolveram. As pernas se entrelaçaram com as dela. E o calor, Deus, o calor, começou a se infiltrar através da pele como fogo líquido. Eu preciso que você fique comigo. A voz dele estava no ouvido dela, rouca, urgente. Entendeu? Você não tem permissão para morrer. Não aqui. Não agora. Ruby queria rir. Até morrendo ele dava ordens. Os tremores voltaram, violentos. O corpo inteiro sacudia contra o dele, músculos em espasmo, dentes batendo. Logan a segurou mais apertado. O peito dele era uma fornalha contra as omoplatas dela. As mãos corriam pelos braços dela, friccionando, gerando calor. Isso. A respiração dele batia quente contra a nuca dela. Continua tremendo. É bom. Significa que você está lutando. Ela estava. Não sabia por quê. Não sabia para quê. Mas estava. Os minutos se arrastaram. Ou foram horas. Ruby perdeu a noção. O mundo se reduziu a sensações fragmentadas. O calor que avançava centímetro por centímetro. A dor do tornozelo que começava a pulsar. A respiração de Logan sincronizando com a dela. Em algum momento, os tremores diminuíram. Em algum momento, o corpo dela relaxou contra o dele. Em algum momento, ela percebeu que não estava morrendo. Logan. A voz saiu fraca, arranhada, mas saiu.
Estou aqui. Eu fui idiota. Foi. Me desculpa. Os braços dele apertaram, não de raiva, de outra coisa. Nunca mais, ele disse contra o cabelo dela. Nunca mais faça isso, entendeu? Ruby não respondeu. Não precisava. Ela virou a cabeça, devagar. O rosto dela ficou a centímetros do dele no travesseiro. Os olhos cinzentos estavam diferentes, abertos, vulneráveis, com algo que parecia medo ainda pulsando nas bordas. Você me salvou. Eu quase não cheguei a tempo. Mas chegou. Porque eu sempre vou chegar. A mão dele subiu, afastando o cabelo molhado do rosto dela. Você é a única coisa que eu não posso perder. A frase ficou suspensa entre eles. Pesada, definitiva. Ruby deveria ter desviado. Deveria ter lembrado de todos os motivos pelos quais aquilo era errado. O contrato, o pai, as circunstâncias que a trouxeram até ali. Mas quase morrer muda as coisas. Quase morrer queima as barreiras que você levou semanas construindo. Ela ergueu a mão. Os dedos ainda tremiam quando tocaram o rosto dele. O maxilar, a bochecha, o canto da boca. Logan fechou os olhos. Ruby, eu sei. Se você me tocar assim, eu não vou conseguir parar. Eu sei. Ele abriu os olhos. A escuridão estava lá, aquela fome que ela via desde o primeiro dia. Mas havia algo mais agora. Algo que parecia devoção. Algo que parecia desespero. Eu sou um homem perigoso. Eu sei. Eu vou te machucar. Talvez. Ela traçou a linha do lábio inferior dele com o polegar. Mas pelo menos vou estar viva para sentir. O som que escapou da garganta dele não era humano. Era algo primitivo. Algo que pertencia às cavernas e às fogueiras e aos tempos em que não existiam contratos ou leis. Ele a puxou para mais perto. O corpo inteiro dela contra o corpo inteiro dele. Pele contra pele. Calor contra calor. Você quase morreu, ele disse contra a testa dela. Mas não morri. Eu achei que tinha te perdido. Mas não perdeu, ele assegurou. Apertado, como se ela fosse desaparecer se ele afrouxasse por um segundo. Ruby fechou os olhos. O cansaço era imenso. A dor do tornozelo pulsava em ondas. Mas por baixo de tudo isso, havia algo novo. Segurança. Pela primeira vez desde que entrara na gaiola de ouro de Logan Sterling, Ruby se sentia segura. Não apesar dele, por causa dele. O sono chegou em ondas suaves. Antes de sucumbir, ela sentiu os lábios dele contra a têmpora. Um beijo leve, quase reverente. Dorme, ele murmurou. Eu não vou a lugar nenhum. Ruby dormiu. E pela primeira vez em semanas não teve pesadelos, porque o monstro que ela temia já estava na cama com ela. E ele estava a mantendo aquecida. O vidro explodiu às 3 da manhã. Ruby acordou com o som, agudo, violento, seguido de passos pesados no andar de baixo. Desorientação, escuridão. O tornozelo latejando quando ela tentou se mover. E então, Logan estava ali. Ele surgiu pela porta do quarto como uma sombra. Sem camisa. Uma arma na mão que Ruby não sabia que existia. Os olhos cinzentos brilhavam no escuro com algo que ela nunca tinha visto. Instinto de caça. Debaixo da cama, agora. A voz não admitia discussão. Ruby obedeceu. O corpo protestou. O tornozelo gritou de dor. Mas ela se arrastou para o espaço escuro entre o colchão e o chão. Mais vidro quebrando, vozes abafadas, o rangido da escada. Fique quieta, Logan sussurrou. Não importa o que aconteça, não saia daí. Ele desapareceu pela porta. Ruby prendeu a respiração. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que o som ecoava pela casa inteira. O chão de madeira gelava contra a pele. O escuro era absoluto. E então, o inferno começou. O primeiro tiro foi ensurdecedor. Depois o segundo. O terceiro. Sons de impacto. De corpos colidindo. De móveis sendo destruídos. Ruby apertou a mão contra a boca para não gritar. As vozes eram masculinas. 2, 3. Ela não conseguia distinguir. Apenas o caos.
o som de violência crua, primitiva, que transformava a cabana silenciosa em um campo de batalha. Um grito cortou o ar. Não era de Logan. Depois outro. Silêncio. Ruby contou os segundos. 10, 20, 30. Ruby, a voz de Logan, tensa, controlada, mas com algo errado por baixo. Ela começou a sair de debaixo da cama. A porta explodiu. Um homem entrou, grande, rosto coberto, arma apontada. Ele viu Ruby no chão e sorriu por trás da máscara. Um sorriso que prometia coisas que ela não queria imaginar. Achei você, boneca. Ruby recuou. As costas bateram na parede. O tornozelo gritou. Não havia para onde ir. O homem avançou e Logan apareceu atrás dele. O movimento foi tão rápido que Ruby quase perdeu. Um braço ao redor do pescoço. Uma torção. Um som úmido que ela nunca ia esquecer. O homem caiu. Logan ficou parado por um segundo. A respiração pesada. Sangue nos punhos. E os olhos. Aqueles olhos que ela conhecia, transformados em algo que não era mais humano. Levanta. Ruby obedeceu. Ou tentou. O tornozelo cedeu imediatamente. Logan a pegou antes que ela caísse. Um braço sob os joelhos, outro nas costas. Ele a ergueu como se ela não pesasse nada e começou a descer as escadas. O que Ruby viu na sala a fez engolir o grito. 3 corpos, imóveis, espalhados entre os móveis quebrados e o vidro estilhaçado. E sangue, muito sangue, escurecendo o chão de madeira. Logan tinha feito aquilo, sozinho, com as próprias mãos. Não olha, ele disse. Olha para mim. Ruby obedeceu. Os olhos encontraram os dele. E ali, por trás da frieza, ela viu algo que a assustou mais do que os corpos no chão. Medo. Logan Sterling estava com medo. Não por ele, por ela. Eles chegaram à porta dos fundos. O ar gelado cortou a pele de Ruby como 1000 agulhas. A neve ainda caía. Mais fraca agora, mais constante. Tem mais vindo, Logan disse. Vi os faróis na estrada, precisamos chegar à floresta. Eu não consigo andar. Eu sei. Ele a ajustou nos braços e começou a correr. Ruby se agarrou ao pescoço dele. O mundo saltava a cada passo. Árvores escuras, neve branca. O hálito deles formando nuvens no ar congelado. O tiro veio do nada. Um estalo seco. Um impacto. E Logan cambaleou. Logan, estou bem. A voz era tensa, forçada. Continua segurando. Ele não parou. Continuou correndo mais devagar agora, o corpo compensando de um lado. Ruby sentiu algo quente e úmido contra o braço dela. Sangue. O sangue dele. Você foi atingido. Raspão. Mais passos. Mais neve. Não é nada. Era mentira. Ruby sabia que era mentira. Mas não havia tempo para discussão. Os sons de perseguição vinham de trás. Vozes, lanternas cortando a escuridão. O estalo de galhos sendo pisados. Logan mergulhou atrás de uma formação de rochas cobertas de neve. Colocou Ruby no chão com cuidado e se posicionou na frente dela, a arma apontada para a floresta. O reforço está a caminho, ele disse. Mandei o sinal antes de subir. Quanto tempo? 20 minutos. Ruby olhou para o ombro dele. O tecido da camisa estava escuro, encharcado. O sangue pingava no branco da neve, criando um rastro que qualquer idiota poderia seguir. Você está sangrando demais. Eu já disse que estou bem. E eu já disse que você é um péssimo mentiroso. Logan virou a cabeça. Por um segundo, apenas um, os olhos dele encontraram os dela. E o que Ruby viu ali tirou o ar dos pulmões. Desespero. Não por causa da ferida, não por causa dos homens que os caçavam, por causa dela. Se eles chegarem até aqui, ele disse a voz baixa, você corre, entendeu? Não importa o que aconteça comigo. Você corre e não olha para trás. Eu não vou deixar você. Ruby, não. Isso não é um pedido. Eu sei. Ela se arrastou para mais perto dele. A dor do tornozelo era apenas ruído agora. E mesmo assim a resposta é não. O maxilar dele travou. Os olhos brilharam com algo que podia ser raiva, ou medo,
ou as duas coisas misturadas em algo que não tinha nome. Você é a coisa mais teimosa que já entrou na minha vida. E você é o homem mais controlador. Ela tocou o rosto dele. Os dedos tremiam de frio. Acho que combinamos. Um som na floresta, galhos quebrando, vozes se aproximando. Logan se virou. O corpo inteiro dele se colocou entre Ruby e o perigo. Um escudo de carne e osso e vontade inabalável. Fique atrás de mim. Ruby obedeceu. Pressionou as costas contra a rocha gelada e observou o homem que tinha comprado ela como mercadoria, se preparar para morrer por ela. Os segundos se arrastaram. Os sons se aproximaram. E então, luzes, muitas luzes, vindas da direção errada. Senador Sterling, uma voz amplificada cortou a noite. Área assegurada. Repito, área assegurada. Logan não baixou a arma. Não relaxou. Ficou exatamente onde estava, o corpo tenso, o sangue pingando, até que os primeiros homens de uniforme apareceram entre as árvores. Só então ele se permitiu vacilar. Ruby o segurou antes que ele caísse. Os braços dela, fracos, tremendo, inúteis, tentaram suportar o peso dele. Não conseguiram. Os dois foram ao chão juntos, ela por baixo, ele por cima, o sangue dele manchando a neve ao redor. Logan. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Olha para mim, Logan. Os olhos cinzentos encontraram os dela, turvos, distantes, mas ali. Você está bem? A pergunta era absurda. Ele estava sangrando. Ele tinha acabado de matar homens com as próprias mãos. Ele tinha levado um tiro por ela. E a primeira coisa que perguntou foi se ela estava bem. Estou. As lágrimas vieram sem permissão. Eu estou bem. Você me salvou. Sempre. A palavra saiu fraca, quase inaudível. Mas Ruby ouviu. Sempre vou te salvar. Ele repetiu. Você é minha. Os olhos dele se fecharam. Ruby gritou por ajuda. Os homens de uniforme vieram correndo. Alguém a afastou. Alguém começou a trabalhar no ombro de Logan. Ela ficou ali, de joelhos na neve, coberta do sangue dele, tremendo de frio e medo e algo mais. Algo que ela não podia mais negar. Algo que mudava tudo. Logan Sterling não era seu carcereiro. Não era seu dono. Era o homem que estava disposto a morrer por ela. E Ruby, a garota que tinha jurado odiá-lo, tinha acabado de perceber que faria a mesma coisa por ele. O helicóptero pousou no telhado de um hospital particular em Manhattan. Ruby não se lembrava do trajeto. Apenas fragmentos. Luzes, vozes, o rosto de Logan entrando e saindo de foco, enquanto os paramédicos trabalhavam no ombro dele. Ele não soltou a mão dela, nem por um segundo. 4 horas depois, estavam em um quarto privativo. Paredes brancas, monitores apitando, e Logan sentado na cama, o ombro enfaixado, os olhos fixos nela como se ela fosse a única coisa real no universo. Você precisa descansar, Ruby disse. Depois... Logan... Depois... Ele se levantou. Os médicos tinham dito para ficar deitado. Tinham dito que a bala tinha passado perto demais de uma artéria. Tinham dito muitas coisas que Logan claramente não pretendia ouvir. Ele caminhou até ela, devagar, cada passo deliberado. Ruby estava sentada na poltrona ao lado da janela. Ainda vestia as roupas que alguém tinha dado a ela no helicóptero. Moletom grande demais, calça de hospital, meias que não combinavam. O tornozelo estava enfaixado. O corpo inteiro doía. Mas nada disso importava, porque Logan estava vivo. Ele parou diante dela. As mãos, aquelas mãos que tinham matado para protegê-la, ergueram-se devagar. Os dedos tocaram o rosto dela, a testa, as bochechas, o maxilar, tremiam. As mãos de Logan Sterling tremiam. Eu preciso verificar, ele disse, a voz rouca. Preciso ter certeza de que você está inteira. Estou. Eu preciso ver. As mãos desceram. Pelos ombros, pelos braços, verificando cada centímetro como se procurasse feridas invisíveis. O toque era clínico no início, focado, metódico. Mas algo mudou em algum momento. Os dedos começaram a demorar.
A pressão ficou mais suave, e os olhos dele, aqueles olhos cinzentos, escureceram para algo que não tinha nada de clínico. Ruby segurou o pulso dele. Logan. Ele parou. A respiração pesada, o maxilar travado. Você quase morreu, ela disse. Eu sei. Por minha causa. Eu faria de novo. Por quê? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de tudo o que não tinha sido dito nas últimas semanas. Carregada de noites em claro e toques interrompidos e beijos que quase aconteceram. Logan não respondeu com palavras. Ele se ajoelhou. O senador Sterling, o homem mais poderoso de Nova York, se ajoelhou diante dela no chão frio do hospital. Porque você é a única coisa que importa. A voz dele era crua, exposta, sem nenhuma das máscaras que ela conhecia. Você entrou na minha vida como uma transação, um acordo, uma cláusula de contrato. E em algum momento você se tornou tudo. Ruby sentiu as lágrimas virem. Não as impediu. Eu deveria te odiar, ela disse. Eu sei. Você me comprou. Eu sei. Você me prendeu em uma gaiola de ouro e me tratou como propriedade. Eu sei. Ele baixou a cabeça. A testa encostou nos joelhos dela. E eu não mereço seu perdão. Não mereço nada de você. Mas eu sou egoísta demais para deixar você ir. Ruby olhou para ele. O homem ajoelhado. O ombro enfaixado. O sangue que ainda manchava a borda da atadura. Ele tinha matado por ela. Tinha sangrado por ela. Tinha se colocado entre ela e a morte sem hesitar. E de repente, todos os motivos para odiá-lo pareceram pequenos, distantes, irrelevantes. Ela o amava. A certeza chegou sem aviso, sem fanfarra. Apenas uma verdade simples e devastadora que se instalou no peito e se recusou a sair. Ela amava Logan Sterling. Ruby se inclinou. As mãos encontraram o rosto dele, erguendo-o até que os olhos se encontrassem. Eu te odeio, ela disse. Eu sei. Eu te odeio por me fazer sentir isso. Eu sei. E mesmo assim, ela não terminou a frase. Não precisou. Ruby o beijou. Foi ela quem fechou a distância. Ela quem pressionou os lábios contra os dele. Ela quem escolheu, pela primeira vez desde que tudo começou, entregar algo que não estava no contrato. Logan ficou imóvel por meio segundo, apenas meio. Depois o controle se rompeu. As mãos dele subiram, uma para a nuca dela, outra para a cintura. Ele a puxou da poltrona para o colo dele, ali mesmo no chão. O monitor cardíaco ao lado da cama disparou o ritmo. Bip, bip, bip. Acelerado, caótico. Exatamente como o coração dos dois. O beijo se transformou em algo que não era mais gentil. Era desesperado, faminto, semanas de tensão explodindo em um único ponto de contato. Ruby sentiu o gosto dele. Uísque, sangue e perigo. Ruby, o nome saiu como um aviso rouco. Se você não quer isso, precisa me parar agora, porque eu não vou conseguir parar sozinho. Eu não quero parar. Tem certeza? Ela respondeu com outro beijo, mais profundo, mais urgente. Logan se levantou erguendo-a junto. Ele trincou os dentes e sibilou de dor quando o ombro ferido protestou, mas não a soltou. A dor era irrelevante. A necessidade de tê-la era maior do que qualquer ferimento. Ele a carregou até a cama do hospital e a deitou sobre os lençóis brancos como se ela fosse a única coisa sagrada em um mundo profano. Eu esperei tanto tempo, ele disse, a voz falhando contra o pescoço dela. Tanto tempo. Eu também. As roupas se tornaram obstáculos inúteis. Logan tirava cada peça com uma reverência trêmula, como se desembrulhasse um presente que não merecia ganhar. Ruby traçou as cicatrizes no peito dele, mapeando a história de violência escrita na pele do homem que todos achavam intocável. Você é linda. Logan a olhava com uma devoção assustadora. Eu vou te machucar. Não agora. Mas sou um homem quebrado, Ruby. Eu quebro as coisas que toco. Então me quebre, ela sussurrou. Mas não me deixe. Aquilo foi a gota d'água.
Logan a beijou de novo, silenciando o mundo. Apenas pele contra pele, calor contra calor. Ruby se perdeu nele, nas mãos grandes que reivindicavam cada pedaço dela, no peso do corpo dele sobre o dela, pesado, quente, protetor. Aquilo não era uma transação, não era o contrato, era rendição. Logan se movia com uma intensidade que a deixava sem ar. Os olhos cinzentos presos nos dela, exigindo que ela visse tudo. "Olha para mim", ele pediu, a voz grave vibrando no peito dela. "Não fecha os olhos, eu quero ver você sentir." Ruby obedeceu. E o que viu no rosto dele a desmontou. Vulnerabilidade. O senador implacável, o monstro de terno, estava completamente exposto. O mundo ao redor deles desapareceu. Não havia mais hospital, nem dor, nem inimigos. Havia apenas a respiração entrecortada dele e o nome dela sendo sussurrado como uma prece profana. Quando o limite chegou, foi como uma explosão branca. Uma queda livre, onde a única coisa que a segurava era ele. Depois silêncio. Apenas o som dos monitores voltando ao ritmo lento. Logan desabou ao lado dela, enterrando o rosto na curva do pescoço de Ruby, respirando fundo o cheiro dela como se fosse oxigênio. O braço bom a puxou para perto, num abraço de ferro. "O que acontece agora?" ela perguntou a voz fraca. "Agora", ele disse, ainda recuperando o fôlego, "você para de ser minha prisioneira." Ruby ergueu a cabeça. "E me torno o quê?" Logan a olhou. E pela primeira vez, não havia máscara. Minha. Uma palavra. Simples. Absoluta. Terrível. Ruby deveria ter protestado, mas a verdade era que ela queria pertencer a ele. "Sua", ela concordou. Logan sorriu. Um sorriso exausto, mas real. "Dorme. Amanhã eu queimo o mundo se for preciso, mas ninguém tira você de mim." Ruby fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele. Ela estava nos braços do monstro e pela primeira vez na vida estava segura. Tentar novamente. O lado da cama onde Logan tinha dormido estava frio. Os lençóis amassados eram a única prova de que ele estivera ali, de que a noite anterior tinha sido real. Ela se sentou devagar. O corpo inteiro protestou. Músculos doloridos, tornozelo latejando, marcas na pele que contavam histórias que a faziam corar. A porta do quarto se abriu. Logan entrou vestido, terno escuro, cabelo penteado, o ombro enfaixado escondido sob o corte impecável do paletó. O senador estava de volta. Ruby sentiu o estômago afundar. "Bom dia", ela disse, a voz ainda rouca de sono. Ele não respondeu. Caminhou até a janela e ficou de costas para ela, olhando Manhattan acordar lá embaixo. O silêncio era ensurdecedor. "Logan, tem um jato particular esperando no aeroporto." A voz era fria, profissional. "Vai te levar para Paris. De lá você segue para uma propriedade no interior da França, segura, isolada. Ninguém vai te encontrar." Ruby piscou. As palavras não faziam sentido. E o quê? Marcus Webb ainda está livre. Logan continuava sem olhar para ela. "Enquanto ele estiver vivo, você é um alvo. A única forma de garantir sua segurança é te tirar do país." "Por quanto tempo?" "O tempo que for necessário." Ruby se levantou. As pernas tremiam, mas ela forçou o corpo a obedecer. "E você?" "Eu fico. Tenho uma eleição para vencer e um inimigo para destruir." As palavras eram facas. Cada uma cortava mais fundo que a anterior. "Então é isso?" Ruby sentiu a voz falhar. "Depois de ontem, depois de tudo, você está me mandando embora?" Logan se virou. O rosto era uma máscara de mármore. "Estou te protegendo." "Eu não pedi proteção. Eu pedi você." Algo vacilou por trás dos olhos dele. Rápido. Quase imperceptível. "O contrato está rescindido." Ele tirou um envelope do bolso do paletó e colocou sobre a mesa. "A dívida do seu pai foi perdoada. Você está livre." Ruby olhou para o envelope. Depois para ele. "Livre. É o que você queria desde o início." Era. Ela engoliu o nó na garganta. "Antes de ontem. Ontem não muda nada.
A frase foi um soco no estômago. Ruby sentiu o ar escapar dos pulmões como se tivesse levado um golpe físico. Não muda nada, ela repetiu. A voz era um sussurro. Eu me entreguei para você, de verdade, pela primeira vez na vida, e não muda nada. Ruby, você conseguiu o que queria, não foi? As lágrimas vieram sem permissão. Era isso desde o início, me quebrar, me fazer ceder, e agora que conseguiu, está me descartando como todo o resto. Não é isso. Então o que é? Logan deu um passo na direção dela. Depois parou, como se houvesse uma barreira invisível que ele não conseguia atravessar. É a única forma de te manter viva. Eu prefiro morrer aqui do que viver sem você em qualquer outro lugar. O silêncio que se seguiu foi devastador. Logan fechou os olhos. A mandíbula travou. Os punhos se fecharam ao lado do corpo. O carro está esperando, ele disse. Você tem 1 hora para se arrumar. Ele se virou, caminhou até a porta, abriu. Logan. Ele parou, mas não olhou para trás. Se você me mandar embora agora, Ruby disse, a voz quebrando, não volte a me procurar. Nunca mais. 1 segundo, 2, 3. A porta se fechou. Ruby ficou parada no meio do quarto. O envelope sobre a mesa, a cama desarrumada e o vazio, imenso, sufocante, onde antes havia esperança. Ela não esperou 1 hora. Pegou as poucas coisas que tinha. Vestiu a primeira roupa que encontrou. Ignorou o envelope sobre a mesa. Não queria a liberdade dele. Não queria nada que viesse dele. O elevador desceu em silêncio. O saguão do hospital estava vazio àquela hora. Ruby atravessou as portas de vidro e o ar gelado de Manhattan cortou o rosto úmido de lágrimas. Ela não olhou para trás. Logan percebeu o erro no instante em que a porta se fechou. Ele ficou parado no corredor, os pés grudados no chão, o peito apertando como se alguém tivesse enfiado uma faca entre as costelas. É a coisa certa, ele repetiu para si mesmo. É a única forma de protegê-la. Mas a voz dela ecoava na cabeça. Eu prefiro morrer aqui do que viver sem você. O telefone vibrou no bolso. A assessora de campanha. Senador, a reunião com os doadores começa em 40 minutos. É a mais importante do ano. Se não aparecer, eu sei. O carro está esperando. Logan desligou. Voltou ao quarto. Estava vazio. O envelope continuava sobre a mesa. Intocado. Ruby não tinha levado. Não tinha querido nada dele, porque não era a liberdade que ela queria. Era ele. E ele, como o idiota que era, tinha empurrado ela para longe. O telefone vibrou de novo. Mais mensagens, mais lembretes. A reunião mais importante da campanha. Doadores que representavam milhões. Apoios que definiriam a eleição. Logan olhou pela janela. Lá embaixo, uma figura de cabelos ruivos atravessava a rua. Pequena, sozinha, desaparecendo entre a multidão de Manhattan, indo embora para sempre. Ele pegou o telefone. Cancela a reunião. Senador, não podemos... Cancela. Mas os doadores... Eu não me importo com os doadores. A voz saiu mais alta do que pretendia. Eu não me importo com a campanha. Eu não me importo com a droga da eleição. Silêncio do outro lado da linha. Senador, cancela tudo. Eu tenho algo mais importante para fazer. Ele desligou, jogou o telefone sobre a cama e correu. Atravessou o corredor. Ignorou o elevador e desceu as escadas de 2 em 2 degraus. O ombro gritava de dor a cada impacto. Ele não ligou. O saguão, as portas de vidro, o ar gelado. A rua estava cheia. Centenas de pessoas. Nenhuma ruiva. Logan girou. Procurou. O coração batia em pânico. Ela tinha ido. Não. Ele começou a correr. Não sabia para onde. Não tinha um plano. Apenas a certeza, absoluta e devastadora, de que se a perdesse agora, nunca mais seria inteiro. O senador Sterling, o homem que nunca perdia o controle, estava correndo pelas ruas de Manhattan atrás de uma mulher que ele tinha comprado como mercadoria. A mulher que tinha se tornado sua razão de existir. A mulher que ele tinha acabado de destruir.
Ruby. O nome era uma prece, uma súplica, um grito silencioso que ecoava em cada passo. Me perdoa, me deixa consertar. Não desaparece. Mas Manhattan era grande demais e Ruby era pequena demais. E Logan estava perdendo a única coisa que importava. Enquanto corria, o telefone vibrava no bolso do paletó. Mensagens furiosas da equipe de campanha, a reunião cancelada, os doadores ofendidos, a carreira desmoronando em tempo real. Logan não atendeu, porque pela primeira vez na vida, o poder não significava nada. Só ela significava, e ele tinha deixado ela ir. O segurança encontrou Logan na 5ª Avenida. Senador, o homem estava ofegante. A senhorita Thorne. Ela comprou uma passagem de trem. Logan parou de correr, o coração disparado, o ombro em agonia. Para onde? Washington. Conexão para o sul. O trem sai em 15 minutos da Grand Central. 15 minutos. Logan olhou para o trânsito congestionado. Os carros mal se moviam, táxis, ônibus, milhares de pessoas atrapalhando cada esquina. De carro não chegaria a tempo. Então ele correu. O senador Sterling, terno de $10.000, sapatos italianos, ombro sangrando por baixo da atadura, correu pelas ruas de Manhattan como um homem possuído. As pessoas paravam para olhar. Celulares se erguiam. Alguém gritou o nome dele. Ele não ouviu, não viu, não se importou. Só existia Ruby. Só existia o trem. Só existiam 15 minutos que estavam se tornando 14, 13, 12. A Grand Central Terminal apareceu no fim da rua. O edifício monumental, as colunas de pedra, as portas que engoliam milhares de pessoas todos os dias. Logan atravessou a entrada como um furacão. O saguão principal era um mar de gente. O teto pintado com constelações. O famoso relógio dourado no centro, cercado de viajantes consultando horários. E ali embaixo do relógio, uma mulher de cabelos ruivos, Ruby. Ela estava de costas, uma mala pequena ao lado, os ombros curvados como se carregassem o peso do mundo. Logan abriu a boca para gritar o nome dela, mas o som não saiu, porque de repente o medo o paralisou. O medo de que ela não olhasse para trás, o medo de que ela olhasse e não se importasse, o medo de que ele tivesse destruído a única coisa boa que já teve. Ruby se moveu, pegou a mala, começou a caminhar em direção às plataformas. Não, a palavra explodiu na cabeça dele. Ruby. O grito ecoou pelo saguão de mármore. Centenas de cabeças se viraram. O trânsito de pessoas parou. Ruby congelou. Ela se virou devagar. Os olhos verdes, vermelhos de chorar, encontraram os dele através da multidão. Logan caminhou até ela. As pessoas abriam caminho. Celulares se erguiam em todas as direções. Ele podia sentir os olhares, as câmeras, o escândalo se formando em tempo real. Não se importou. Parou a 1 metro dela, o peito arfando, o ombro latejando e o coração, aquele coração que ele jurava não ter, quebrando em 1000 pedaços. O que você está fazendo aqui? A voz de Ruby era fria, quebrada. Eu cometi um erro. Você cometeu vários. Eu sei. Logan engoliu em seco. Eu sou um idiota, um covarde, um homem tão acostumado a controlar tudo que não sei o que fazer quando algo me escapa. Eu não sou algo, sou alguém. Eu sei. Ele deu mais um passo. Você é a única pessoa que me faz sentir medo. A única que me faz perder o controle. A única que olha para mim e vê o homem quebrado por trás do senador. Ruby não se moveu. Os olhos brilhavam de lágrimas contidas. Você me mandou embora, porque sou um covarde. Você disse que ontem não mudava nada. Eu menti. O silêncio entre eles vibrava. A multidão ao redor tinha parado completamente. Centenas de pessoas assistindo ao espetáculo. Dezenas de celulares gravando cada segundo. Logan fez a única coisa que restava. Ele se ajoelhou. O mármore frio atravessou o tecido da calça. O impacto enviou uma onda de dor pelo ombro ferido. Ele não ligou. Um murmúrio percorreu a multidão. O senador Sterling, o candidato de ouro,
de joelhos no meio da Grand Central Terminal. O que você está fazendo? A voz de Ruby tremeu, implorando. Logan, levanta. Tem gente olhando. Eu não me importo. Ele ergueu os olhos para ela. Eu passei a vida inteira me importando com o que as pessoas pensam, construindo uma imagem, protegendo uma reputação. E nada disso significa nada sem você. Você vai destruir sua campanha. Que se dane a campanha. Ruby arregalou os olhos. Que se dane o Senado. Logan continuou, a voz subindo. Que se dane o poder, o dinheiro, tudo. Eu não quero governar nada se não tiver você do meu lado. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ruby. Ela não as limpou. Você me comprou como mercadoria. E você me transformou em homem. Você me prendeu em uma gaiola. E você me libertou de uma prisão que eu nem sabia que existia. Logan tirou algo do bolso. Um papel dobrado, amassado. O contrato original. É isso aqui, ele disse, erguendo o documento. É o maior erro que eu já cometi. Não porque te trouxe para minha vida, mas porque fez você acreditar que era uma transação. Ele rasgou o papel. Uma vez, duas, três. Os pedaços caíram no mármore como confete. Eu não quero um contrato, ele disse. Eu não quero uma noiva de mentira. Eu não quero alguém que finge me amar para câmeras. O que você quer? Você. A palavra saiu simples, absoluta. Não como propriedade, como parceira, como igual. Como a mulher que me faz querer ser melhor do que sou. A multidão estava em silêncio absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava. Ruby olhou para ele, o homem ajoelhado, o senador destruído, o monstro que tinha se tornado seu. E se eu disser não? Então eu vou me levantar, vou te deixar ir. E vou passar o resto da vida sabendo que deixei escapar a única coisa que importava. E se eu disser sim? Logan estendeu a mão. Então eu vou passar o resto da vida tentando merecer você. Os segundos se arrastaram. O relógio dourado marcava o tempo como uma sentença. Ruby olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, depois para a multidão que assistia em silêncio. Ela deixou a mala cair e tomou a mão dele. O saguão explodiu em aplausos. Logan se levantou e a puxou para os braços dele. O beijo não foi gentil. Foi desesperado, faminto. O beijo de um homem que tinha acabado de receber uma segunda chance que não merecia. Eu te odeio, Ruby murmurou contra os lábios dele. Eu sei. Você vai me enlouquecer. Provavelmente. E eu vou ficar mesmo assim. Logan sorriu. Um sorriso de verdade. O primeiro em anos. Eu sei. 2 meses se passaram. O palco estava montado no Central Park. Milhares de pessoas, bandeiras, confete. Os resultados tinham acabado de sair. Logan Sterling era o novo governador de Nova York. Ele subiu ao palco sob uma avalanche de aplausos. O terno impecável, o sorriso de campanha, o candidato de ouro em seu momento de glória. Mas quando chegou ao pódio, ele não olhou para as câmeras, olhou para o lado. Ruby estava ali, vestido verde que combinava com os olhos, cabelos ruivos soltos, a mulher que tinha sido comprada como mercadoria e se tornado a dona de tudo que ele era. Os olhos deles se encontraram, e naquele olhar, invisível para as câmeras, incompreensível para a multidão, estava a verdade. Logan Sterling governava Nova York, mas Ruby Thorne governava ele. Ela sorriu, um sorriso pequeno, só para ele. Logan pegou a mão dela e a ergueu. Esta vitória, ele disse ao microfone, não é minha, é nossa. A multidão aplaudiu. Os fogos explodiram. A história do senador implacável e da garota que ele comprou se tornaria lenda. Mas naquela noite, quando as câmeras desligaram e os aplausos cessaram, eles voltaram para casa. Não para a cobertura de mármore gelado, para um apartamento novo, escolhido por ela, com paredes quentes e janelas que deixavam o sol entrar. Logan a puxou para os braços dele no meio da sala vazia. Arrependida? Todo dia. Ele riu. Mentirosa. Ruby sorriu contra o peito dele. Seu monstro. Sua. Ele beijou o topo da cabeça dela. Sempre sua.
Do lado de fora, Nova York brilhava. Uma cidade de poder e ambição e jogos perigosos. Mas do lado de dentro, havia apenas dois corações batendo juntos. O senador implacável e a mulher que o derreteu. O contrato tinha acabado. A história estava apenas começando. Se essa história acelerou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. O senador implacável aprendeu numa gaiola de ouro, mas no final foi ele quem acabou de joelhos. Porque alguns amores começam como um contrato e terminam como a única salvação.